Alô, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Sara, boa noite. Ana Amélia, boa noite. André, boa noite. Ana, boa noite. Marilena, boa noite para vocês, para nós que tenhamos todos uma boa comunicação na noite de hoje. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Tudo jóia? Tá bom. Boa noite, professora. Tudo ok? Se tá joia, melhor ainda. Então, Academia de Comunicação e Oratória, método do professor Calazans. Semana passada, né, a última aula, nós tivemos uma live muito interessante. Algum comentário sobre a live? Acho que está tarde da noite, né? Estou falando live. Algum comentário sobre a live passada, a Ana Amélia, quem participou? Algum comentário, alguma dúvida? Uma aula muito boa, professor. Né, a gente viu ali o AIDA, os gatilhos, um pouquinho, né, de cada coisa, do pitch. Muito boa a aula. A live, né, da semana passada. Sim. Só lembrando que o pitch, tudo que ela comentou aqui, quem entrar no canal do professor Calazans, nós temos lá várias. No canal do professor Calazans, o canal do YouTube, nós temos lá eh, várias playlists. Tá? Então, entra na playlist de comunicação e oratória. Na comunicação e oratória, tem tudo isso aí que a André acabou de falar. Tem aula sobre, gratuitamente, no canal do YouTube, né? Tem aula sobre pitch, sobre AIDA, muito, muito interessante. Tudo dentro do método do, do professor Calazans. Vamos lá? Tá? É feio, mas é confortável. O nosso bate-papo aqui de hoje é sobre essa frase, e eu analisei, nós estamos no mês de abril, né, de 2023, eu analisei uma compra com uma vendedora, eu vou omitir aqui a loja, né, mas é um produto, é um artigo, né, esportivo, e o comprador falou isso, é feio, mas é confortável, e levou o produto. Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, então ele estava comprando um tênis. É possível que uma pessoa dê prioridade em relação à beleza e outros dê prioridade em relação ao conforto? Essa é a pergunta que nós vamos fazer. Então, esse comprador não gostou do estilo, não gostou da cor, tá? Mas levou o tênis, comprou um tênis que não era barato, em torno de R$ 1.000, com um tênis em torno de R$ 1.000, é muita coisa, né? Contudo, ele levou. Ele achou feio, mas é confortável. Você compraria, André, um tênis feio que fosse confortável no preço de R$ 1.000? Ou você prioriza a beleza? Não, eu priorizo a beleza. É porque eu já sei que sou visual. Já foi adiantando aí. Menezes, Mariene, você prioriza o conforto ou a beleza, ou o estilo, a aparência? Eu gosto muito do conforto. Você gosta do quê? Do conforto. Então vamos lá. Sim. É o nosso bate-papo de hoje aqui, tá? Então isso aconteceu na compra de um tênis. O comprador, numa loja de artigos esportivos, ele preferiu, deu prioridade aí ao conforto em detrimento da beleza. E levou o tênis de R$ 1.000. Gostei desta. Me vê uma tamanho M. Nessa mesma rede de loja, tá numa outra loja, na mesma rede, um outro comprador, ele passou pela vitrine e viu uma blusa, né, um suéter, e olhou assim, falou: eu gosto dessa, eu quero esta. Olha só, na mesma loja, tá? Na mesma loja, não, na mesma rede de loja. Um comprou o tênis e nessa outra, e interessante que a vendedora falou: você não quer experimentar? Não, não quero experimentar, me vê uma tamanho M. Ele já sabia qual era o tamanho dele e, e levou. No primeiro caso, o comprador, o cliente, ele experimentou o tênis, tá? Ele experimentou o tênis. Esse aqui não quis experimentar. Ele se encantou, tá? Ele se encantou com o visual, com a beleza e levou. Então, nós temos aqui dois exemplos, né? No primeiro caso, ele experimentou, tá? E no segundo caso, né, ele se deixou encantar pelo visual. Então, nós temos aqui dois tipos de clientes, né?
que é o cliente sinestésico, que nós vamos falar, e o cliente, tá? É o nosso bate-papo aqui no Professor Calazans. Vamos falar também do cliente visual. Lembrando que a Academia de Comunicação e Oratória, só deixar bem claro aqui, eu vou deixar no link aqui, tá, pessoal? Nós temos um curso, hoje eu trabalhei muito no curso, eu estou finalizando, embora eu esteja finalizando, a aula já está lá, tá? Então, é um curso gratuito, onde eu tenho ali um módulo bem extenso sobre como fazer uma apresentação ou aula. Serve tanto para uma palestra como aula. Então, é um módulo muito interessante. Eu ensino ali como roteirizar uma aula, como organizar uma aula, como planejar e apresentar uma aula. E aí eu tenho os módulos complementares. Nos módulos complementares, eu falo sobre AIDA, sobre pitch, canais de comunicação, todo esse assunto que a Andréa citou, o que é o pitch, o que é um AIDA, está tudo lá, gratuitamente, tá ok? Então eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo e você pode se inscrever no canal da Hotmart, do professor Calazans, e ter acesso a esse curso. Se você quiser, aí outra coisa, não precisa. O professor Calazans garante o curso. Se você quiser um certificado de extensão universitária, então eu fiz uma parceria com uma faculdade, não é nem uma faculdade, é uma IES, uma Instituição do Ensino Superior, equivale a uma faculdade, credenciada pelo MEC. Eles emitem uma extensão, um certificado de extensão universitária. O que é uma extensão universitária? Eu poderia dizer que é um curso livre, credenciado por uma instituição de ensino superior, credenciado pelo MEC. Ou seja, é um certificado que tem um valor acadêmico interessante. E você não precisa ter nível superior para ter esse certificado. Então, já tem algumas pessoas fazendo já esse curso, apresentando como currículo, e isso enriquece o currículo. Tá bom? Mais importante do que o certificado, o professor Calazans, mais do que o certificado, está preocupado com conhecimento. Tá? Isso que é interessante. Método do professor Calazans. Tá? Lembrando que o nosso assunto aqui, conforme falado na aula passada, foi sobre canais de comunicação, e nós temos 3 tipos, né, de comunicadores, 3 maneiras. Né? Eu não vou aqui trabalhar, né? No nosso curso nós trabalhamos com mais detalhes, né? Não vou detalhar aqui, mas tem 3 tipos de pessoas que se comunicam com o mundo: o visual, o auditivo e o sinestésico. Então, o visual é aquele que se encanta mais com aquilo que ele vê, tá? Aquilo que ele vê. O auditivo se encanta, se envolve, é mais convencido com aquilo que ele ouve. E o sinestésico se deixa levar mais com aquilo que ele experimenta, com aquilo que ele faz, ele quer sentir, ele quer tocar. Sinteticamente, eu posso dizer que é isso, tá? Então, no caso aqui da pessoa que comprou o tênis, tá? Da pessoa que comprou o tênis, é uma pessoa sinestésica. O sinestésico, vocês conhecem pessoa sinestésica. O sinestésico, ele quer conforto. Vocês conhecem pessoas que às vezes estão todas desarrumadas, tá? A gente vê que a camisa não combina com o tênis, não combina com a calça. Às vezes é uma pessoa que a saia não combina com a blusa, com o tênis, com o sapato. Vocês conhecem pessoas assim ou não? E esse tipo de pessoas são pessoas que não têm muita ligação com o visual, elas estão mais preocupadas com o sinestésico. E é interessante que, quando você estuda esse assunto com mais profundidade, uma coisa muito interessante é que existem certas profissões, certas atividades que apontam o tipo de pessoa. Por exemplo, o engenheiro, ele é visual. O piloto, né, eu trabalhei muito tempo na aviação, é visual, tá? O artista é mais sinestésico. O esportista, o atleta, ele é sinestésico. Então, ele se deixa se levar mais por aquilo que ele sente, por aquilo que ele faz. Então, a nossa vendedora, vendedora de móveis, apartamentos, eu acompanhei uma vez a venda de um apartamento. E quem foi comprar? Um casal. Né? O casal, a mulher era sinestésica e o marido era visual.
Então, o marido chegou lá e já estava decidido, porque ele se decidiu pela planta. Ele viu a planta, ele viu lá o projeto, ele se encantou. Então, o visual, ele se encanta por aquilo que ele vê. Tá? E a mulher, ela passava a mão na parede. Por um acaso, o apartamento já estava decorado, muito bem adiantado, e a massa era lisinha, né? A massa da parede, que era massa corrida. Então, ela ficava passando a mão na parede. Olha, amor, como que é lisinho. Então, você tem um casal, né, que estava comprando, no entanto, dois tipos de compradores. Então, o vendedor, ele vai estudar. Esse meu cliente, esse meu comprador, ele é o quê? Ele é sinestésico ou ele é auditivo? Ou ele é visual? E você vai explorar esse lado dele. Claro, e no cliente você pode explorar os três tipos de comunicação, mas você vai ver o que é predominante. Então, se você pega um comprador auditivo, você pode falar, olha, esse apartamento, tá? Ele está no 12º andar, ou é num local, tá? É num local que não tem barulho de carro, ou é no local onde tem muitas árvores, de manhã você escuta o barulho, o som dos pássaros. Então, para cada comprador, você vai fazer uma abordagem diferente. Quem trabalha em lojas de artigos esportivos, você vai ver que a predominância, não só, mas a predominância é de clientes atletas. Então, esse comprador falou, é feio. Ele quis, olha só, eu tenho para mim que esse comprador não estudou neurociência, não estudou psicologia, não sabe nada disso. Mas ele disse em alto e tom, né? Em claro tom, eu não sou visual, eu sou sinestésico. Embora seja feio, não quero nem saber. Eu vou levar, tá bom? Então, é muito interessante esse ponto de vista. O visual, não. O visual, ele viu, encantou, agradou, pronto, levou, tá bom? Então, no caso visual, embora um artigo esportivo normalmente agrada mais o sinestésico, é claro que o visual, ele também, né? O atleta também se encanta pelo visual, não de uma forma predominante, ok? Só lembrar, eu conversei com a vendedora, tá? Com a vendedora do comprador aí do tênis confortável, só lembrar que ela usou também uma técnica de comunicação muito interessante. Então, ele estava indeciso. Por que que ele estava indeciso? Ele estava indeciso porque ele estava olhando o tênis, tá? Ele estava olhando o tênis. Então, ele estava tendo contato, uma experiência visual. Mas ela também jogou uma conversa para cima dele, tá? Lembrando que todos nós somos auditivos, visuais e sinestésicos. Um ou outro predomina. Então, quando você está vendo que a pessoa está sendo influenciada pelo lado auditivo, pelo lado visual ou lado sinestésico, nada impede que você acrescente mais um canal. Então, a vendedora aqui deixou ele à vontade e deu ali as instruções para complementar. Lembra, o Calazans, eu sou visual, mas isso não quer dizer que eu não seja sinestésico. Então, eu posso estar me decidindo visualmente, ainda não me decidi, estou ainda em dúvida, mas a vendedora pode ter um complemento. Então, nesse caso aqui, a vendedora, né, jogou uma conversa, auditivamente ela convenceu, e ela deu a palavra-chave. Por que que você não experimenta? Tá? Por que você não vai lá e experimenta? Então, ele estava indeciso. Quando ele ouviu a conversa da cliente e foi experimentar, pronto, decidiu com a seguinte palavra: é feio, mas eu vou levar. Tá bom? A nossa aula de hoje é só isso, é bem rápido. Lembrando que esse assunto aqui é mais complexo, é mais amplo. Gratuitamente, você entra no nosso site, você tem aulas e vai aprender o que é um aprendiz visual para quem é estudante, um comprador visual e assim por diante. Antes de nós finalizarmos, fica aberto aí um pequeno momento para comentários e perguntas dos nossos colegas que estão aí presentes na aula. No question, não perguntas, não comentários? Não, professor,
Eu achei esse muito interessante e assim a gente vai descobrindo e vendo isso na gente, né, em cada um de nós, mas também assim por exemplo, os meus alunos, eu tenho visto que assim eu dei aula para 3 senhoras, né, a técnica ali de violão, e como foi muito mais produtivo entender quem era visual, quem era sinestésico Auditivo? e quem era auditivo. Como rendeu, assim, nós ficamos lá 40 minutos e em meia hora não rendeu a aula. Quando eu apliquei, né, quando a gente parou para ver qual era a característica delas, em 10 minutos foi mais do que meia hora lá, né, tentando ali sozinha ali, sem essa técnica. Aplicando essa técnica, foi muito melhor. Então, é o que eu sempre falo, né? É muito comum em palestras, em aulas, parte da plateia, parte dos alunos gostarem ou entenderem a aula, e outras partes não. Por quê? Isso é muito comum porque o professor, muitas vezes, desconhecendo esse assunto, ele aplica a aula só para visual, ou só para auditivo, ou só para sinestésico, ele nem percebe isso, né? Eu conto a experiência de um palestrante que foi dar aula na UAB, a casa lotada, e foi horrível a palestra dele. Ele falou, Calazans, ele reconheceu que foi horrível. Eu falei para ele: você deu a palestra, era uma plateia mista, tinha advogados e pilotos. A maior parte era pilotos. Pilotos é visual. Ele deu a palestra para advogado. Advogado, muita parte do advogado é auditivo. Advogado gosta de ouvir, para lá, falar. Então, eu falei assim: você tem que adequar. Piloto gosta de. Ele sentou na mesa e ficou 1 hora falando sem se levantar e sem mostrar um slide. Eu falei: piloto é visual. Piloto quer ver avião decolando, avião pousando, quer ver imagem. Então, e conforme ele foi dando aula, os pilotos foram saindo. Isso é horrível. Você está dando aula, a plateia vai saindo. E saiu mais da metade. Então, eu falei para ele, a próxima, aí eu dei essa dica e ele mudou a palestra dele, tá? E ficou sensacional, tá? A palestra dele ficou sensacional, ficou muito boa. Então, o que a Andrea fez foi isso. Nós nunca podemos preparar a aula de uma só maneira. A pergunta que nós fazemos é esta: a minha aula está sendo uma aula para visual, sinestésico e auditivo, ainda que você tem uma plateia predominantemente visual, lembrando que o Calazans é visual, mas tá? Eu sou também sinestésico em menor proporção, tá? Então, deixa eu só abrir alguém que está querendo entrar aqui. Deixa eu ver quem está querendo entrar, tá? É a Adriana. Então, só lembrando, aqui usando um pouco de neurociência e resumindo. Então, nós temos, aqui eu vou falar de uma forma bem simplória, vou até pedir licença aos neurocientistas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, dá um desconto aí que eu estou falando para leigo. Mas a nossa cabeça, aqui, de uma forma bem sintética e leiga, tem várias caixinhas. Tem a caixinha visual, caixinha sinestésica e auditiva. Então, quando eu trabalho com uma plateia só visualmente, então, André, por exemplo, vamos supor que eu apresento estímulo só visual. Então, a Andréia está usando apenas uma parte da mente. Quando eu uso estímulos sinestésicos e estímulos visuais, mais partes do cérebro estão funcionando. Então, a aprendizagem ela acaba sendo mais eficiente e mais eficaz, porque eu faço com que a Andrea ela use mais parte do cérebro. Então, com isto, vai potencializar a comunicação ou o ensino, ela vai aprender mais. Então, o que a Andrea fez foi exatamente isso. É provável que aquela pessoa, uma das alunas, estivesse aprendendo já. Mas vamos supor que ela fosse 33% sinestésica, 33% visual e 33% auditiva. De repente, ela estava usando só uma parte, só 33% do cérebro. Quando a Andrea utilizou outro método, a pessoa passou a utilizar 99% ou 100% do cérebro. E aí o aprendizado foi mais eficiente e eficaz. Isso vale para tudo. A Andrea, tá? Faz hoje, eu estou aproximadamente 40 anos na área do ensino. Eu dei aula para escola técnica, nível superior e pós-graduação. Isso aqui, pessoal, é fato.
é uma ciência que se comprova na prática. Então, a Andréia, que não é neurocientista, comprovou na prática. Você não precisa ser psicólogo da comunicação nem neurocientista. A Andréia comprovou aí na prática esse detalhe. Tá bom? Mais alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Então, terminando aqui, tá? Terminando aqui. Lembrando que as nossas oficinas são todas as quartas-feiras, 21h30, em torno de uma meia hora, tá? Se você quiser mais informações, tem o meu e-mail, o meu telefone, que é Zap também, para que você, né, lembrando, o nosso canal do YouTube, além do nosso canal do Hotmart, onde tem os cursos, canal do YouTube, a cada semana o professor Calazans insere ali vários vídeos, tá? O nosso curso, tá? O convite para você fazer o nosso curso de comunicação e oratória muito, muito interessante. A sua atitude define a sua altitude. Voo alto. Estudo com o professor Calazans. Impecável. Agora, só acabando, eu vou fazer o convite, pessoal. Eu tenho 2 assuntos a serem tratados que são maravilhosos, que eu vou tratar nas 2 oficinas seguintes. Um deles temperamentos na comunicação. Muito, muito, muito legal. O que é o colérico, o que é o sanguíneo, o que é o fleumático e o que é o melancólico. Como você se comunica com cada uma dessas pessoas? Todos nós temos uma dessas características. Todos nós temos uma dessas. E a comunicação, na realidade, esses tipos de pessoas, cada um deve ter um tipo de se comunicar, de reagir, de interagir com as pessoas. Então, a próxima oficina eu vou falar desse assunto. E na outra oficina, daqui a 15 dias, eu vou falar de uma coisa muito, muito interessante. Eu vou fazer a pergunta que vocês já ouviram. O que é mecanismo de defesa? Alguém aqui já ouviu falar o que é mecanismo de defesa, sim ou não? Ninguém ouviu falar? Já ouvi, sim. Então, eu vou dar. O mecanismo de defesa ele é uma consequência da dissonância cognitiva. Então, eu vou explicar o que é dissonância cognitiva aqui. Vou até usar um exemplo bíblico. Então, Deus dá uma orientação para Adão: não come daquela fruta. Então, ele sabia. Adão e Eva sabiam muito bem a regra, a ordem, a orientação que foi dada. Tá? Então, ele sabia o que era para fazer. Pergunto: Adão e Eva fizeram o que era para fazer? Não. Não. Então, quando você. Isso embora a dissonância cognitiva e mecanismo de defesa, o pessoal atribui isso a Freud, né? Freud, em 1910, Freud começa a conversa. Mas, na verdade, isso aí está na Bíblia há muito mais tempo. Então, quando Adão ele comete essa infração, houve uma dissonância. Uma dissonância quer dizer contrariedade, diferença. Então, houve uma diferença cognitiva. Cognitiva fala de conhecimento. Então, houve uma diferença entre o que ele sabia e o que ele fez. Houve um conflito. Tá? Houve um conflito entre o que ele sabia, por isso que é dissonância cognitiva, e o que ele fez. Então, o que ele fez não estava coerente com o que ele sabia. E aí ele foi cobrado. Quando ele foi cobrado, o que ele fez? Quando o homem ele é incoerente, ele começa a usar mecanismos de defesa para se defender. Existem 2 dezenas de mecanismos de defesa. Eu quero falar para vocês que isso é muito, muito, muito interessante para nós percebermos se a pessoa está com a verdade ou não, se a pessoa está interessada no meu assunto. Às vezes eu estou dando aula, estou dando palestra, tá? Então eu posso perceber, interagir com a pessoa. Então eu estou usando aqui mecanismo de defesa, é análise pessoal. Eu vou analisar a pessoa, análise comportamental. Então, dependendo do que a pessoa falar, ela está interessada ou não. Tá? E agora, hoje, durante o dia, eu marquei um determinado compromisso com uma determinada pessoa. E a pessoa esqueceu. Ai, Carlos, me desculpa, eu esqueci. Não, ela não esqueceu. Eu conheço o mecanismo de defesa. Ela não estava interessada.
Alguém aqui esquece um grande e importante compromisso? Não? Não. Alguém aqui esquece o primeiro encontro com o seu grande amor? Você não tem como esquecer. Você está ali prestes a namorar a pessoa. Tá? Aí você está interessado. Ela, vamos almoçar, vamos sair. Alguém esquece o primeiro encontro com o seu grande primeiro amor? Não esquece por causa do interesse. Então, quando a pessoa esquece o compromisso, não é que ela esqueceu, é que aquilo não tem. Então, eu estou interpretando a pessoa. Ela está usando um mecanismo de defesa que é dito esquecimento. Quando Adão viu que ele não estava coerente, ele jogou para Eva e a Eva jogou para a serpente. Então, esse é o mecanismo de defesa. Então, é muito difícil a pessoa suportar. Isso é trabalhado inconscientemente. Então, inconscientemente, lembrando que são 20, tá? São 20, mais ou menos, mais de 20, 2 dezenas de mecanismos. Então, eu vou perceber se a pessoa está interessada, se ela não está interessada, se ela está mentindo, se ela está falando a verdade, se ela está dando uma desculpa esfarrapada. Então, ali no caso de Adão, espera um pouquinho. Como assim a Eva? Ô, Eva, como assim a serpente? Então, é um mecanismo. Então, é muito forte para a pessoa suportar. Ela não consegue suportar a incongruência, a incoerência. E aí ela começa a dar suas desculpas. E quando eu ensinar isso, vocês vão ver no dia a dia, principalmente na política, os mecanismos de defesa, ato falho. Já viu o que é ato falho? Tá? Então, eu estou aqui conversando com a minha esposa. Estou conversando com a minha esposa, mas estou pensando na minha irmã. Aí eu vou chamar minha esposa, eu chamo a Lúcia. Não, minha esposa não chama. Minha esposa não chama Lúcia, minha esposa chama Adriana. Mas o fato de eu estar pensando, isso é um ato falho. Então, o que é um ato falho? Eu estou conversando com ela, mas estou pensando na minha irmã. Então, o que é ato falho? Ato falho é quando você traz à consciência aquilo que está no teu inconsciente. E às vezes a gente vê muito isso na política. A pessoa fala, não era isso que eu queria falar. Era isso sim. No seu subconsciente era isso. Então, está havendo uma incoerência, uma incongruência entre a tua consciência e a tua inconsciência, o teu subconsciente. E você trouxe isso. Então, quando a pessoa, ato falho, comete um ato falho, eu vou apresentar aqui vários atos falhos. Não é ato falho, não. Lembrando que nós somos 80% do subconsciente e 20% de consciente. Então, daqui a 15 dias, isso é comunicação, daqui a 15 dias, próxima semana, eu vou falar sobre temperamentos. Daqui a 15 dias, vou falar sobre dissonância cognitiva e mecanismo de defesa. E vocês vão ver daqui, no dia a dia, como isso é notável na prática. Tudo bem? Então, se alguém tiver mais uma coisa para falar, estamos à disposição. Senão, nós vamos finalizar nossas aulas e eu peço que vocês amplamente divulguem o nosso assunto aqui, tá bom? Alguma coisa a ser falada, perguntada, questionada, arguida, chorada, xingada, criticada? Não, ok. Então, só lembrando, eu vou dar essas aulas, tá? E depois, logo, oficina, tá? A gente vai planejar uma maneira de vocês participarem, tá? Apresentando a oficina de vocês, tá bom? Ok. Tá, joia. Tá? Lembra, Tá, eu vou joia. dar mais essas 2 aulas, mas a oficina é uma aula sinestésica, onde o aluno faz a prática aí. Só lembrando, nós tivemos uma reunião dias atrás com um grupo de pessoas, e ali foi falado sobre o triângulo de Glasser, né? A pirâmide de Glasser, né? É muito importante, eu recomendo que vocês estudem, porque ali, viu, na pirâmide de Glasser, fala que nós aprendemos ouvindo, aprendemos mais ainda vendo, aprendemos mais ainda lendo, aprendemos mais ainda debatendo e ensinando. Eu não vou falar aqui, mas aquela pirâmide, se vocês prestarem atenção, ela trabalha com os canais de comunicação, visual, auditivo e sinestésico. Então, eu faço um convite para que você que está nos assistindo, dê uma olhadinha no canal apesar que está no Hotmart, o curso, essa aula gratuita, mas no canal do YouTube Professor Calazans tem lá canais de comunicação e lá também tem a pirâmide de William Glasser, tá bom? Se você for olhar no YouTube, você vai ver muitos vídeos sobre William Glasser, mas eu faço uma associação da pirâmide de William Glasser com o método técnicos de ensino, tá bom?
Então, eu vou parar aqui a gravação. Para mim, foi um grande prazer tê-los a bordo. Agradeço aí todos vocês, Amélia, Adriana, Sara, Andréia Menezes, que está nos assistindo, e até a próxima aula, se Deus assim o permitir. Um grande abraço e tudo de bom.